Espero que dê certo. Rosana Marina, onde está a senhora? Entra, please. Olá, Ah, deu certo. Uhul. deu certo, descobri. Marinheira de primeira viagem. Ah, tranquilo. A partir de hoje a senhora vai estar completamente apta para fazer Pronta, né? trilhões de lives. Você tá me escutando bem ou prefere que eu coloque o fone? É melhor o fone porque a probabilidade de dar eco depois é grande. Mas eu Tá. acho. Mas. Oi, testando, um, dois, três. Gente, tá Alô, dando eco? eu tô É te porque, escutando bem. é porque normalmente as pessoas que. Eu às vezes escuto a minha voz dando eco aí, Ah, tá, dependendo entendi. do ambiente, entende? Aí por isso que normalmente eu aconselho colocar em fone de ouvido, que aí não dá eco. Então vamos fazer assim, eu tenho um tijolão aqui. Ah, eu queria ter um tijolão desse. Então, vamos lá. E como é que a senhora está? Conte. Tudo bem. Esse período de confinamento, aproveitando para estudar bastante, colocar as coisas em dia. Então Ai, tá. Deus, amém. Conhece bem, né? Conheço bem, mas é engraçado. Vamos dar só mais uns 2 minutinhos para as pessoas irem entrando e tal, e a gente vai batendo um papo, uma coisa aleatória. Perfeito. Professor, enquanto isso, conta pra gente um pouquinho da história da senhora. Desde como o piano entrou na sua vida, até esse exato momento que a senhora está aí na Suíça, né, fazendo doutorado. Isso. Então, o piano entrou na minha vida desde o meu nascimento, porque a minha família é uma família muito ligada à música, são pessoas muito musicais, e até então não tinha ninguém que fizesse música profissionalmente. Mas os meus pais escutavam música dia e noite, literalmente. Eu às vezes ia dormir, era meia-noite, meu pai colocava ópera em pleno vapor. Final de semana de manhã, os vizinhos, graças a Deus, gostavam de música também, então isso nunca foi um problema. Ah, que bom. E diz a história que quando eu era bem pequenininha, toda vez que eu chorava e alguém me colocava perto do piano, minha avó tinha um piano na casa dela, eu imediatamente parava de chorar, seja por qual motivo fosse. E então, assim, eu cresci num ambiente muito musical, onde não só se ouvia muita música, mas se fazia muita música também. Eu tenho alguns primos que cantam, que tocam violão, cavaquinho, etc. E aos 7 anos eu decidi começar a ter aula. Uhum. E foi muito engraçado porque meus pais falaram assim: beleza, você quer ter aula, mas assim, você não vai só fazer algumas aulas e depois parar. Se começar é para continuar. Aí eu falei: pode trazer o piano da casa da avó que eu vou fazer isso sim. Então, minha avó morava numa cidade do interior do Goiás, que se chama Uruana, e a gente trouxe o piano de lá para nossa casa e eu comecei a ter aulas. Uhum. E aos 11 anos, eu fui selecionada para um masterclass no Rio de Janeiro com o Arnaldo Cohen. E na época eu era a pianista mais jovem lá no meio dos pianistas já Ah, que com incrível. bastante mais experiência que eu. E eu tive uma semana que eu convivi assim de maneira mais próxima, né, com outros músicos, e eu decidi que eu queria ser pianista. Então, daquele momento em diante, eu comecei a investir mesmo a minha energia, aprender inglês, me preparar para poder um dia sair do Brasil, né? Na época eu imaginava que eu ia para os Estados Unidos, Uhum. mas a vida me encaminhou aqui para a Europa. E aí, aos 16 anos, eu conheci um professor
que você até já o entrevistou, né? O André Tribuzzi, Incrível. que, que me trouxe assim um tanto de novas perspectivas. Foi quando eu comecei assim a estudar técnica, comecei a tocar o repertório mais avançado e comecei a crescer, a ver o piano de uma outra maneira, não só como um instrumento, mas como um caminho de vida mesmo, né? De autoconhecimento. E aí, a partir do encontro com o André, um tanto de coisas aconteceram. O André, depois de alguns anos, veio para a Europa, junto com a esposa dele, né, com a Josira, que na época eram namorados, hoje em dia são casados, têm filho. E eu, um ano depois, vim para cá, para a França, para estudar com um professor chamado Edson Elis, que foi um grande mestre também na minha vida, e com quem eu pude dar continuidade durante 2 anos ao trabalho que eu tinha iniciado com o André. A senhora estudou aonde aí, lá na Na, França? na França foi na École Normale Alfred Cortot, que é uma Oh, referência, né? é referência no mundo. Exato. E o período com Edson foi bem intenso, assim, também. A gente trabalhou muita técnica, muito repertório, tanto de coisas boas, assim. E em 2008, infelizmente, o Edson faleceu e eu fui para Holanda fazer meu bacharelado lá. E na sequência eu vim aqui para a Suíça, onde eu fiz um mestrado em performance primeiro e depois um mestrado em pedagogia. E aí, a partir desse mestrado em pedagogia, quando eu fiz meu exame final, tinha uma expert no júri que falou que seria uma pena se eu parasse por ali, porque ela achou muito interessante as perspectivas que eu tinha dentro da didática, dentro do ensino, e ela me apresentou a uma professora da Universidade de Genebra, que é uma super pesquisadora, uma pessoa assim, de referência na didática, e aí foi dessa maneira que eu comecei a fazer o doutorado. Uhum. Então, Caramba. basicamente, é essa a história. Essa é a biografia que eu vou dizer assim, superficial, né? Contando os Aham. fatos. Mas aí, Sim. durante a conversa, a gente pode aprofundar um pouco mais a biografia, sabendo o que aconteceu por dentro, né? Enquanto, Sim, com certeza. enquanto todas essas Então, coisas estavam acontecendo. então, professora, nós estamos, eu acho que 2 semanas conversando, né? Exato. O nosso primeiro intuito era falar sobre algumas coisas que a senhora tem trabalhado no doutorado e tal. Mas Isso. aí, nesse período, ocorreu, digamos que, esse flash na minha cabeça, justamente por conta da motivação, que eu acho que nessas 2 semanas me deu uma desmotivação muito terrível, muito forte. Aí nós Uhum. conversamos sobre isso. E aí eu, digamos que apresentei uma contraproposta para a senhora, para nós podermos conversar sobre essa questão da motivação. Eu, Sim. e eu hiper agradeço porque a senhora comprou mesmo a ideia. E hoje nós iremos falar sobre motivação e desmotivação ao piano, né? Como é que Perfeito. vai... Como é que acontece? Porque eu acho que principalmente nesse período de quarentena, eu acho que o nosso psicológico ele fica muito abalado, né? Por conta Isso que é já uma ia coisa acontecer. é, é, é uma coisa que está acontecendo completamente away dos nossos controles, né? Do nosso controle emocional até. Então, eu acho que principalmente para os estudantes de piano tem muito essa questão da motivação e da desmotivação. Então, Sim. assim, vamos começar a nossa conversa pianística Perfeito. agora. E primeiro eu gostaria de agradecer a senhora por aceitar o convite e ter me esperado um pouco nesse período Eu de que sou limbo, grata de limbo, eu que sou grata pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Minha primeira live da vida, fazendo debut. meu debut. E assim, professora, para a senhora, o que significa motivação? Então, a gente até teve algumas conversas já por telefone, né? Para a gente poder entrar no assunto da motivação, a primeira coisa é a gente saber o que que é a motivação, né? Uhum. Eu me considero aqui uma aprendiz também nesse assunto.
Eu já tenho assim um percurso, né, que eu caminhei até o atual momento. Então eu sinto que eu posso sim compartilhar algumas coisas da minha compreensão desse assunto. Então assim, a motivação, se a gente pegar já pela palavra, a gente pode ver que ela motiva a ação. E a gente pode também entender como motivo para a ação. Quais são os nossos motivos que nos levam a agir. E a gente pode também entender o motivo enquanto motor, né? Enquanto um motor que pulsa a vida, que nos dá ânimo mesmo para a gente fazer as coisas. Uhum. E aí, se a gente pegar pela palavra, eu acho que a gente já tem algumas pistas de por onde estudar para a gente examinar dentro da gente quais são os motivos que levam a gente a querer, por exemplo, estudar piano. Então, existe, por exemplo, tem muitas crianças que começam a estudar piano porque os pais pensam que é uma boa maneira de trabalhar disciplina, de trabalhar concentração, de desenvolver sensibilidade, de estar em contato com a arte, estar em contato com outras pessoas que estão cultivando, né, essa ligação com a música. Mas cada um de nós tem uma ligação pessoal que é sujeito, está contaminada por coisas que não são tão positivas, mas também pode estar ligada a coisas positivas. Então eu fiquei assim, examinando o que eu podia trazer dentro desse assunto da motivação, porque é um assunto que eu mesma já pesquisei um tanto. Como eu estava te falando, à medida que a conversa fosse desenvolvendo, eu vou entrando na minha biografia interna, né? Eu venho, como eu tive dizendo, de uma família que é extremamente musical. Os meus pais me deram assim apoio irrestrito desde o princípio para que eu fizesse realmente tudo o que eu queria, e apoio não só emocional, mas financeiro, em todos os sentidos. Apoio inclusive para eu vir para um país tão longe deles, né? Há tantos anos a gente distante fisicamente. E eu, graças a Deus, tive boas orientações e tenho boa orientação, tenho bons amigos, tenho pessoas que me auxiliam um tanto. E, no entanto, já passei por algumas fases assim bem difíceis emocionalmente. Já passei assim, já tive em lugares que eu sei que um tanto de pessoas sujeitos estarem passando ou já terem passado também. Eu, durante a adolescência, tive 2 anos que eu tive conhecida síndrome de pânico, né? Eu achava que eu ia morrer a qualquer instante. E graças a Deus eu estou aqui, me desenvolvendo, aqueles problemas ficaram lá para trás. E então, nesse sentido que eu digo que eu já pesquisei um tanto internamente e, inclusive, buscando informações, lendo livros e tal. Tem um conceito que eu estou querendo compartilhar, Uhum. que eu aprendi ainda na adolescência, lendo um livro, eu acho que foi nesse livro, que se chama Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Eu imagino que algumas pessoas que estão assistindo conheçam. E nesse livro, o Anthony Robbins ele fala de 6 necessidades humanas, 6 necessidades básicas que todos nós temos. Uhum. Então, eu vou falar um pouquinho das necessidades e depois a gente estuda o assunto dentro disso. Certo. Essas necessidades, elas são independentes da gente querer, elas existem. São como necessidades fisiológicas, essas são necessidades da alma, vamos colocar assim, né? Da personalidade, do espírito, Uhum. enquanto seres viventes na Terra. A primeira delas é a necessidade de segurança. Então a gente precisa ter essa sensação de que a gente acorda e tem o pé no chão, né? Que a gente pode acordar e ter um chão para a gente pisar. E é muito interessante porque nesse período de confinamento, né, como você estava dizendo, e de tantas incertezas a respeito do que é tudo isso que está acontecendo, as pessoas que têm essa necessidade no topo da lista são as pessoas que estão sujeitas a sofrerem mais, porque a gente está justamente num momento de muitas incertezas. Então, se a pessoa precisa daquela necessidade de segurança, está sujeita a sofrer um tanto. Uhum. A segunda necessidade, elas são sempre organizadas em pares. É a necessidade de variedade. Então, se por um lado a gente tem necessidade de uma coisa que é estável, a gente tem necessidade de algo que dá movimento também. Então, por exemplo, uma pessoa que tem necessidade de variedade como topo da lista,
está sujeito a ser uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de justamente ter disciplina, ter estabilidade na vida, porque ela está o tempo todo procurando variedade, coisas novas e tal. Isso é bem interessante. E aí, as duas próximas necessidades, que ele também chama de necessidades da personalidade, são a necessidade de importância. Eu estou traduzindo como importância, em inglês é significance, que é a necessidade que a gente tem de ter um lugar no mundo, né? De ter um lugar ao sol, vamos dizer assim. E, na sequência, a necessidade de conexão e amor. Então, é interessante sempre essa dobradinha, né, de duas. Por exemplo, uma pessoa que tem a necessidade de ser importante maior do que a necessidade de conexão e amor é sujeito a pessoa, por exemplo, topar passar por cima das pessoas para chegar ao sucesso. Porque para ela é mais importante ela ser admirada do que ela ter realmente uma ligação de amor com as pessoas, né? Uhum. E, na sequência, são as duas necessidades que ele fala que são necessidades do espírito, que é a necessidade de crescimento e a necessidade de contribuição. Então, se a gente, por exemplo, a gente pode pegar qualquer área da nossa vida e examinar como que a gente está se relacionando com essas 6 categorias naquela área. Por exemplo, você tomou essa decisão de criar lives para compartilhar conteúdo com as pessoas. Eu imagino que tenha um componente de segurança, porque é uma coisa que você sabe, eu me propus a fazer isso todos os dias, ou fazer tantas vezes, então eu tenho a segurança de que isso venha acontecer. Tem a necessidade, está sendo preenchida a necessidade da variedade, porque cada dia você conversa com músicos diferentes que aportam novos conteúdos, pessoas diferentes assistem, pessoas diferentes entram em contato com você, então tem um tanto de movimento acontecendo, né? Tem uma necessidade de importância, porque você fazendo isso, você está dando a oportunidade das pessoas de se expressarem e, ao mesmo tempo, está dando oportunidade das pessoas te conhecerem mais através das suas perguntas, através dos contatos que você tem, através dos conteúdos que você pensa junto com cada entrevistado, né? Uma necessidade de conexão. A gente, basicamente, nós estamos conectados, ainda que não pessoalmente, mas virtualmente. De crescimento. Porque você poderia ter, por exemplo, postado qualquer outro conteúdo, mas você decidiu fazer a respeito do piano. E de contribuição, porque fazendo isso, por exemplo, uma outra maneira seria você entrar em contato comigo pessoalmente ou com cada um desses pianistas e fazer perguntas, estudar e não contar isso para ninguém. Mas fazendo ao vivo, você está fazendo isso tudo e contribuindo com outras pessoas para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então você vê, é um objeto, vamos dizer assim, é um assunto que ele está tão ligado a essas 6 necessidades e as 6 estão sendo cumpridas que eu imagino que você sinta muita alegria quando você faz essas lives, né? Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque a gente pode examinar como que está a nossa relação com o piano dentro dessas 6 categorias. E dependendo do que pra gente é mais importante, como eu estava te falando, por exemplo, uma pessoa que tem como importância a segurança, como topo da importância, tem um tanto de momentos na vida dela que ela vai sofrer muito, porque o que a vida mais traz é variedade, né? Não tem um dia igual ao outro. A pessoa que tem, por outro lado, a variedade como base, está sujeito também a sofrer em outros momentos, porque ela tem necessidade o tempo todo de estar diversificando, e às vezes pode ser que ela sinta falta de ter uma base, né? De ter uma firmeza, vamos colocar assim. E aí, dentro desse assunto, então a minha primeira proposta, dentro do assunto da motivação, é a gente tirar um tempo, num momento de calma, e examinar o que o piano... como que o piano vem preenchendo essas 6 necessidades. Então, por exemplo, teve alguns momentos na minha vida que eu sentia que eu estava precisando ter mais importância, vamos dizer assim. Estava querendo ser reconhecida no meu trabalho e não estava sendo reconhecida. Então foram momentos que eu me senti extremamente triste,
e justamente desmotivada, porque eu sentia que eu trabalhava e o tal do reconhecimento não vinha, né? Até um dia que eu entendi o seguinte, peraí, se eu tô com essa necessidade, porque ela existe, ela não é só minha, ela é para todos nós, e eu não estou conseguindo cumpri-la, o que eu posso fazer para ter a possibilidade de eu ser reconhecida no meu trabalho? E é muito interessante porque eu tinha algumas ideias preconcebidas, né? Mais para frente a gente vai falar a respeito da desmotivação mais a fundo. Uhum. Então eu achava assim, se eu vou ser pianista, eu tenho que fazer só piano, não posso fazer mais nada que não seja piano. Então assim, dar aulas demais não posso, porque é uma coisa que vai atrapalhar meu caminho. Você sabe que quando eu comecei a dar mais aulas, foi um dos momentos que eu mais aprendi na minha vida. E foi um dos momentos assim que mais coisas ficaram claras da minha relação com o piano, da minha relação com as pessoas, da minha relação com o público. É até interessante porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu tive que trabalhar algumas coisas assim em mim para poder estar aqui hoje, por exemplo, a gente conversando, né? E eu tinha muita dificuldade interna de tocar em público. A partir do momento que eu ocupei o lugar de professora, de orientadora de outras pessoas, eu passei a ir para o palco dentro desse sentido. Então foi muito interessante que eu tinha um concerto que eu estava extremamente nervosa para fazer, com peças super difíceis, e tinha muitos alunos meus assistindo aquele concerto. E aí eu falei assim, olha, o que eu estou querendo passar nesse concerto? Porque assim, na pior das hipóteses, eu quero dar um bom exemplo para essas crianças. Então, na pior das hipóteses, se eu tocar tudo errado, eu quero que sair daqui com dignidade, que eles possam ver uma pessoa que está se superando diante deles, porque senão eu vou estar fazendo tudo o contrário do que eu falo para eles fazerem, né? E foi tão interessante essa mudança, ela aconteceu assim 5 minutos antes de eu entrar no palco, que eu fiz um recital maravilhoso, me senti bem, me senti gratificada, os meus alunos gostaram. Tive um ou outro erro que não tiveram tanta importância, porque justamente eu estava pensando, independente de ter erro ou não ter, é o que eu estou passando aqui, qual a mensagem que eu estou querendo, né? Então, dentro até das necessidades, nesse recital, eu estava muito ligada na contribuição, no que eu ia trazer para as pessoas. Então, eu penso que a partir dessas categorias, a gente pode aprofundar um pouquinho mais alguns assuntos. Uhum. Então, por exemplo, a gente falando da desmotivação, né? Vamos começar pela desmotivação, porque depois a gente fala mais da motivação. Eu não sei como é que é o seu pensamento a respeito desses assuntos, a gente está se conhecendo agora, né? Mas eu, durante muito tempo, alimentei algumas crenças, algumas ideias que eu vejo hoje em dia que eu estava iludida na época. Então, por exemplo, uma delas é que eu associava o meu valor enquanto pessoa ao meu sucesso diante do público. Então, para mim, ser pianista necessariamente significava ter uma carreira estratosférica e ser muito admirada e estar nos holofotes e estar sempre bem e etc. Até que um dia eu comecei a me dar conta de que existem pelo menos 3 categorias, assim, né, no estudo do piano. Existe o estudo em si, que é a nossa relação íntima com o instrumento, com a maneira da gente se relacionar com ele, se relacionar conosco mesmos, né? Existe um investimento na carreira, que ele pode ser paralelo, mas ele não é diretamente ligado a esse estudo aqui. Quando eu falo que ele não é diretamente ligado, só para eu me expressar um pouco melhor, eu, por exemplo, achava que eu estudando muito, um dia ia cair do céu uma carreira estratosférica na minha vida. E aí eu ia começar a fazer sucesso, tocar, etc, etc e tal. E eu percebi que não é bem assim. São dois investimentos bem diferentes. O que eu estou fazendo aqui, eu e o piano, é uma história. Agora, para eu poder ter uma carreira com isso, uma profissão, eu preciso fazer outros tipos de investimento, investir em ter contato, investir em conversar com as pessoas, investir em me fazer conhecida. Então, eu brinco que durante muitos anos, eu me tornei uma excelente estudante. Eu sou uma excelente estudante de piano, mas eu, durante muito tempo, tinha dificuldade com ser pianista, com tocar em público, com conhecer as pessoas, com me abrir para as pessoas, com conversar, etc. Uhum.
E eu vejo que no imaginário dos pianistas fica pairando uma sensação meio dúbia, assim, a gente mistura, é sujeito a misturar as coisas. Então eu vejo que a primeira coisa para a gente entender a motivação, nesse caso, é a gente começar a ter clareza a respeito do que a gente quer e a gente começar a ter clareza do nosso lugar no mundo. Então, por exemplo, se eu for estudar piano porque eu quero ser uma pianista melhor do que XYZ, é sujeito a sofrer muito. Porque essa questão de ficar me comparando com outras pessoas, primeiro que ela é injusta, porque eu nunca vou poder me comparar com ninguém, porque ninguém tem minha história. As pessoas não sabem nem metade do que eu passo, eu não sei nem metade do que as pessoas passam. Eu tenho até um exemplo bem flagrante disso que eu estou falando, que eu essa semana estava dando aula para uma aluna minha, que é já uma aluna de mais idade, ela está com 70 anos, e ela começou a estudar piano comigo bem recentemente, assim. Ela tinha estudado enquanto criança, passou 50 anos sem tocar piano e começou a estudar piano há 2 anos, 3 anos. E ela é uma aluna que eu especialmente gosto muito, assim. A gente tem muitas conversas, ela é super dedicada, ela estuda muito. O piano para ela é a vida dela atualmente. E ela chegou na aula e falou assim: não sei como é que você tem paciência comigo, porque eu sou muito lenta, porque eu não estudo direito, porque eu estudo e não dá resultado e tal, não sei o que lá. Aí eu perguntei para ela, mas não dá resultado em relação ao quê? Ela, não, em relação ao tanto que eu estudo. Pelo tanto que eu estudo, eu já devia estar tocando de tal maneira. Aí eu falei, mas em relação a quem? Porque se você devia estar tocando de tal maneira, é porque você tem um referencial de alguém que estudou o tanto que você estudou e chegou num resultado que você não está chegando. Aí ela, tô falando assim e tal. Eu falei, pera lá, você está se comparando com quem? Comigo? Porque não é justo você se comparar comigo. Faz 30 anos que eu dedico a minha vida só a isso. Eu dediquei toda a minha formação ao piano. Você está começando há 2, 3 anos, depois de 50 anos sem tocar e já quer ter o mesmo resultado que eu? Não, mas aí eu quero ter o mesmo resultado que outros alunos. Eu falei, que outros alunos? Porque cada um tem uma história. Sim. Então eu acho assim que se a gente começar a observar profundamente nossos pensamentos, a gente vai ver algumas armadilhas que estão sujeitos a gente entrar sem perceber. Se a gente não tiver bem examinando direitinho, assim. A comparação é uma delas. É impossível você se comparar com alguém. Impossível. A gente estava conversando, né, até do fato de que hoje em dia, com o confinamento e tal, tem um tanto de lives. Só na minha timeline tem milhares de lives todos os dias de assuntos super interessantes. E aí a gente poderia se perguntar, por que então eu vou fazer mais uma live? Por que eu vou tocar piano se já existem outros professores, outros pianistas que tocam bem mais do que eu? Porque cada um de nós tem uma história e tem algo de único para compartilhar. Eu gosto de pensar muito numa imagem. Se a gente imaginar a vida como uma escada, né? E a gente imaginar que o nosso objetivo é chegar lá no topo da escada. Tem pessoas que já estão lá em cima, já estão lá em cima. E tem pessoas, como eu, por exemplo, que estão aqui no iniciozinho da escada, ainda nos primeiros degraus. É possível que aquela pessoa que está lá em cima, ela possa me dar um auxílio através de conselhos, através de orientações, através do exemplo dela. Mas às vezes é possível que quem vai me dar a mão mesmo para eu subir para o próximo degrau é alguém que está aqui do meu lado. É alguém que está aqui um degrau acima do meu. Então, por exemplo, esse assunto da motivação. Eu não sou psicóloga, eu não sou uma expert em motivação. Tudo que eu tenho é a minha história e um pouco de livros que eu li ao longo da vida. E, no entanto, eu fui chamada hoje para estar compartilhando esses pensamentos com você. Então, pera lá, qual é a minha responsabilidade nisso tudo? Porque se você tivesse chamado justamente um Anthony Robbins, um super coach, talvez a pessoa pudesse falar, inclusive, coisas muito mais profundas do que as que eu estou falando aqui. Mas eu vejo que eu, neste momento, tenho uma missão aqui, que é, de repente, de falar com pessoas que estão numa situação mais próxima da minha. Pessoas que estão, assim, há poucos anos onde eu estava, alguns anos atrás, você entende? Então eu vejo que é uma responsabilidade nossa a gente se cuidar, a gente se tratar bem.
e a gente desenvolver, sim, os nossos potenciais dentro da nossa história, fazendo por nós para a gente receber o que é nosso. Isso é, inclusive, um conselho que eu recebi de um grande amigo e que eu tenho ele sempre na cabeça. Porque se a gente se compara, é um grande motivo de desmotivação, justamente. Eu já me peguei muitas vezes, um tanto de vezes mesmo, pensando a respeito desse assunto. E hoje em dia, quando eu vou estudar piano, eu estudo piano para mim, realmente para mim, e pelos outros na medida em que eu posso compartilhar com os meus alunos, compartilhar com pessoas que estão querendo me escutar. Não são todas as pessoas que vão gostar do que eu tenho para dizer, nem do que eu tenho para tocar, mas tem pessoas que sim. E de repente são pessoas que vão poder caminhar junto comigo aqui na escada. E de repente eu vou estar sendo exemplo de alguns e seguindo o exemplo de outros que estão já mais à frente. E graças a Deus tem pessoas mais à frente, porque a gente pode se inspirar e receber conselhos, dar um segurar na mão da pessoa, etc. Né? Então, esse assunto da comparação é um assunto que eu acho bem sério da gente examinar também. Eu falo, tipo, eu achei interessante porque no meu início dos estudos do piano, eu comecei a estudar porque eu vi uma pianista X tocando o concerto do Rachmaninoff 2. Uhum. Aí eu, caraca, que incrível esse concerto, quero tocar. Eu morri de chorar na hora. E aí eu comecei a estudar, né? Na época não tinha apoio da família e tal, e etc. Mas comecei a estudar piano na escola de música Uhum. de Brasília e aí eu fui, tal. Mas ao decorrer do tempo me veio essa questão de comparação, porque eu me Uhum. comparava muito com XY. E isso Exatamente. bugou minha cabeça de uma maneira. Aí eu entrei na faculdade, né? Aí veio mais essa coisa da comparação. Aí todo semestre eu tenho uma crise existencial. Eu acho que os meus professores, eles estão ficando loucos junto a mim. Porque toda semana eu falo, professor, querido, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, 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 isso. Por favor, me ajuda. Aí ela vai e fala, eu saio maravilhoso. Aí depois volta de novo os problemas. Aí eu fico assim, Deus, me ajuda. É tenso. É uma coisa bem interessante isso que você está falando. Porque eu inicialmente tinha até imaginado um pequeno roteirinho de alguns assuntos que eu queria falar, né, que eu quero falar. E dentro de tudo isso que eu estou te falando, e aí eu estou falando por experiência própria, Uhum. a primeira coisa é a gente ter clareza. Então, por exemplo, clareza do porquê que eu toco piano, clareza de quais são, de como que eu venho preenchendo aquelas necessidades dentro do piano, se eu venho preenchendo elas na baixa frequência ou na alta frequência. Vou só dar um exemplo aqui, vou dar um pequeno parênteses e depois eu volto para o assunto. Qual um exemplo de preencher uma necessidade na baixa frequência? Eu, por exemplo, tinha uma tendência muito forte na época de reclamar. Eu reclamava de tudo, achava que eu devia ter nascido na Rússia, que eu devia ter tido outro tipo de formação no início, que eu devia ter mais, sei lá, mais meios para poder me desenvolver e etc, etc. E ficava reclamando, 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 reclamando. E geralmente eu reclamava isso para algumas pessoas específicas, pessoas que eu tenho bem queridas assim ao meu coração. E é Uhum. interessante porque quando eu comecei a examinar dentro desses parâmetros que eu te falei, eu me dei conta de que eu estava cumprindo uma necessidade de me sentir importante perante aquelas pessoas pelo negativo. Porque ao eu reclamar, me fazer de vítima e coisas do gênero, era como se eu tivesse assim, me colocando assim, realmente eu sou a rainha da vitimização, você entende? Que eu não sou de jeito nenhum e nem estava agindo como se fosse. Sim. Então, a partir daquele momento, eu entendi o seguinte: espera lá, eu tenho essa necessidade e estou cumprindo ela na baixa frequência. Como que eu posso cumprir ela na alta frequência? Sendo uma pessoa do bem, trabalhando bem, tendo coisas para compartilhar. Então, voltando ao assunto, né? A primeira coisa é a gente ter clareza a respeito das coisas. Clareza do porquê que a gente está sofrendo, se a pessoa estiver sofrendo, né? O sujeito está sofrendo. E a partir daquilo, eu faço uma comparação muito grande com o esporte, porque eu tinha uma vida paralela no esporte. Eu
pratiquei natação durante muitos anos, mais recentemente comecei a fazer musculação, fazer academia, essas coisas. E uma coisa é a gente ter o conceito, a outra coisa é a prática. Uhum. Então, a gente precisa ter clareza a respeito do conceito, mas a gente precisa praticar. E a paciência é como se fosse um... A paciência, ela é o elemento que vai permitir com que a gente caminhe. Porque isso que você falou é muito verdade. A pessoa, às vezes, ela sabe que ela não deve se comparar, mas aquele pensamento fica lá rodando na cabeça dela. E a paciência, ela é um músculo. Assim como o fato da gente poder transformar pensamentos. Vou te dar um outro exemplo ainda no negativo para trazer para o positivo depois. Quando eu falei, né, que na adolescência eu tive síndrome de pânico, durou 2 anos. E eu, hoje em dia, e depois que eu saí daquela situação, que nunca mais voltei, e nem hei de voltar, eu sei exatamente o tipo de pensamento que me encaminhou para aquela situação. Foi uma construção que eu sabia que tinha certos pensamentos negativos e eu ia, na época, alimentando aqueles pensamentos e quando eu vi, eu estava numa situação que foi bem difícil de sair. Então, hoje em dia, quando algum pensamento negativo está sujeito a rondar minha cabeça, eu despeço ele imediatamente e me foco naquilo que eu quero. Porque aí dentro do que a gente estava conversando, da segurança, é a gente saber onde que estão as nossas firmezas, para a gente se segurar nelas. Então, por exemplo, eu sei que eu não devo me comparar, mas me comparo ainda. Como é que eu faço? Quais são as minhas firmezas? Quais são os valores que eu tenho? Quais são os pilares nos quais eu posso me apoiar para orientar o meu pensamento? Igual um marinheiro que está no barco, a vela, o vento está soprando para cá. Mas aí, peraí, ele vai simplesmente deixar o barco ir e depois voltar? Não, tem jeito da gente ir acertando a vela. Às vezes o pensamento é forte, o barco é mais empurrado, mas a gente fala assim, peraí, que assim que tiver uma brecha, eu viro à esquerda, ou viro à Uhum. direita. Então, isso que você falou é bem importante. Por isso que eu digo que a primeira coisa é a gente ter clareza do que a gente quer. Porque a gente tendo clareza do que a gente quer, fica mais fácil a gente orientar o navio naquela direção. E aí, é a gente fazer passinho a passinho. Por quê? Se a gente tentar resolver, não, então a partir de hoje a gente conversou sobre motivação, eu já sei exatamente o que tem que fazer, vou fazer isso e pronto. Tava fácil, né? Oh. Ia estar cheio de pianista no mundo. Ia estar cheio de altos pianistas no mundo. Sim. Não, é engraçado porque, assim, eu sou estudante e pianista também, né? E aí, assim, a professora me passa repertório, aí eu fico, caraca, repertório novo. Quando é repertório novo, a gente fica, ah, que incrível, hiper motivado. Aí, não, Variedade. não, vou estudar, vou preparar, tipo, no meu caso, né? Eu estudo 10/4 em 2 semanas. Pá! Rapaz. Aí eu fico no primeiro dia, vou pegar, show. Aí eu faço, aí eu fiquei só em meia página no primeiro dia. Aí isso já me dá uma. Caraca, eu tava com uma página por dia e já tô e ainda tô assim na meia página. Aí eu fico, gente, que tristeza. Aí começa a vir pensamento, começa a vir coisa. Eu fico só por conta que eu não consegui chegar ao meu objetivo no primeiro dia. Aí eu fico, caraca, o piano não é pra mim e tal. Aí eu fico, meu Deus, tristeza. Olha, esse assunto é muito interessante, isso que você trouxe. Porque é o seguinte, eu tenho até algumas experiências para compartilhar dentro disso. Uhum. Dentro do assunto da clareza, né? A gente até falou por telefone, né? Da ideia da gente se desiludir, que é uma coisa muito boa a gente se desiludir, da gente sair da ilusão das coisas. Eu vejo que é importante a gente saber o nosso tamanho. Eu uma vez estava estudando aqui já na Europa, eu estava até lendo um concerto de Prokofiev, e que é um concerto, faz parte do grande repertório, né? Vamos dizer assim. Ai, pra qual? E eu estava com muita dificuldade mesmo de trabalhar. E aí eu ficava assim, caramba, os pensamentos lá ativos, né? Você é uma pianista, você mora na Europa, você passou no conservatório X, você ganhou o concurso Y,
Você não sei o que lá, você precisa olhar para essa peça e trabalhar ela e preparar ela numa semana, porque é um absurdo se você não fizer isso. Sim! Ah. Aí eu virei para mim e falei assim: peraí, meu amigo, minha amiga, eu sou uma estudante, eu sou uma aprendiz. Eu estou aqui na condição de aprendiz. Deixa eu olhar para essa peça, que é uma peça que foi elaborada com tanto zelo, né, pelo compositor, e olhar para ela de um ponto de mais humildade. Olhar do tamanho que eu sou. Porque, assim, uma coisa é a imagem que eu posso projetar diante dos outros, a outra é a realidade interna que eu vivo. Eu vou te falar que quando eu transformei aquele pensamento na minha cabeça e comecei a olhar como uma estudante, como uma aprendiz, uma pessoa que está em contato com uma obra nova na vida, eu comecei a ter tanta facilidade que eu falei: Deus me livre de me colocar num lugar que eu não tô. E Deus me livre de dar um passo maior que o meu. Tem uma história engraçada que eu tive um colega que é de um professor em comum. A gente estava trabalhando, né, assim, em duas salas diferentes e depois a gente foi ter aula. Aí esse colega virou para o professor e falou assim: eu não sirvo para ser pianista, porque já tem um mês que eu estudo o 10-1 de Chopin e não consigo tocar ainda. Realmente não nasci para ser pianista. Cara, eu comecei a rir, eu falei: meu amigo, tem um mês que você não consegue, você está estudando isso de Chopin. Você não tem uma formação de técnica anterior a esse período, a sua formação está começando agora e você já quer tocar o estudo de Chopin em um mês, já quer que esteja pronto. Vamos ter um pouco mais de humildade diante das coisas, sabe? Porque tem coisas que, para mim, são muito fáceis. Uhum. E tem coisas que não são. E que é possível que para você sejam. Então, como que eu vou me comparar e falar assim: peraí, vou preparar esse estudo. Você está falando do 10-4, né? Você sabe quanto tempo eu levei para tocar o 10-4? 6 meses. Para tocar, começar a tocar. Não decorar e tal, começar a tocar no andamento. Depois de um ano eu fui tocar em público e fiquei super nervosa. Eu conheço outras pessoas que trabalham 10-4 em 2 semanas e tocam. Não foi a minha experiência. A minha experiência eu levei tempo pra caramba. Eu estudava igual a doida. Eu estudei aqui na França. E eu chegava na aula, errava tudo, e tocava de novo, e saía do andamento, e estudava com metrônomo, e fazia isso, fazia aquilo, etc, etc, etc. Enquanto eu fiquei sofrendo, porque na minha cabeça eu era uma pianista XYZ, e devia tocar de uma certa maneira, porque tem dois tipos de comparação. Tem a comparação entre as pessoas e tem a comparação com o ideal. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente tem que ver qual que é a nossa realidade, qual que é a nossa história e dar os passos do tamanho que elas são, passo a passo. Por quê? Vou te falar o que acontece, acontecia comigo. Eu ficava naquela angústia e, em vez de trabalhar de um jeito tranquilo, com calma, resolver, por exemplo, o primeiro compasso, depois resolver o segundo, depois resolver o terceiro, dar um tempo de pausa para o meu cérebro acalmar, para o meu corpo acalmar, e lá de novo. Eu ficava passando a peça inteira 1000 vezes e tocando com um pensamento totalmente desorganizado. E olha o sofrimento desnecessário. Porque se a gente observar, uma das coisas que eu acho mais importantes no estudo, e para tudo na vida, é a concentração mental. Não sei se você já teve essa experiência de estar tão concentrado, mas tão concentrado, que um minuto parece uma hora. Ah, já. Tipo, eu acho que foi 2 vezes na vida, mas já. Pois é, pois é. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode buscar. E é uma coisa que a gente pode realmente fortalecer. É um músculo, de novo, fazendo um paralelo aí com o esporte, né? Então, assim, hoje em dia, falando de mim, né? Tem tanta informação acontecendo ao mesmo tempo. Agora, nesse período de confinamento, tem tantas lives, tantas mensagens que eu recebo, etc, etc, que se eu não prestar atenção, eu perco o foco do meu caminho e começo a ficar igual o barquinho lá, a vela, sendo levada para um lado e para o outro. Sim. Então, hoje, por exemplo, vou contar um exemplo bem básico, né? Eu estou finalizando a minha tese de doutorado e estou com uma quantidade assim, bem crescida de trabalho, inclusive no piano. Estou precisando fazer umas gravações, porque por conta do confinamento eu não vou poder fazer os ensaios ao vivo, né? E essas gravações vieram num momento assim que eu não estava querendo que elas viessem, porque eu estou bem ocupada mesmo.
E hoje eu fui gravar algumas peças e eu tava naquele sentimento assim de, meu Deus, eu tenho muita coisa, muita coisa, muita coisa. Aí eu parei um segundo, respirei fundo e falei, pera lá, eu vou tirar 10 minutos e vou fazer uma página. Aí trabalhei uma página e tal. Aí falei, mais 10 minutos, outra página. Não consegui trabalhar a peça inteira que eu preciso gravar. Mas o tanto que eu fiz foi super eficiente. Porque enquanto eu estava daquele jeito, eu fiquei passando a peça de várias maneiras e não estava conseguindo tocar. Uhum. Então é preciso a gente buscar algumas chaves para a gente poder se organizar. E uma delas é a concentração. Tem a paciência e tem a concentração. São duas chaves bem Professora, importantes. a senhora teria alguma dica e tal sobre essa questão da concentração? Porque assim, eu consigo me concentrar 5 minutos. E depois, se passar um mosquito na minha frente, eu fico prestando atenção no bater das asas do mosquito. Então, assim, Sim, meu foco ele é 5 minutos, de 5 a 7 minutos. Pá! Aí depois eu fico aqui, fico. Aí, tipo, digamos que meu estudo só durou de 5 a 7 minutos e eu fiquei 1 hora no piano. Aí esses sim, restantes minutos eu não, né, não surti o efeito. Mas sim, qual seria basicamente uma dica ou algumas dicas que a senhora teria para compartilhar para a gente sobre essa sim, questão do foco e da concentração? sim. O que é o foco, né? O foco é uma energia concentrada. Uhum. Então, se a gente pega justamente uma lupa, né, e coloca diante da luz, a gente concentra a energia, dá até para queimar uma folha de papel, né? É, o que eu utilizei comigo, que eu vejo que faz muito sentido, eu também sinto que a minha concentração ela vem crescendo, graças a Deus, ao longo dos anos, é justamente a gente orar e vigiar, a gente observar o que está acontecendo no nosso pensamento. Então, por exemplo, você começou a estudar, está concentrado de 5 a 7 minutos. Passou um mosquito, você se desconcentrou, sai do piano. Associa sentar o piano a um estado de concentração. Porque se a gente fica no piano matando o tempo, né? Como diria a expressão, ficar ali só por ficar, não adianta de nada. É só para a gente cumprir uma agenda e ficar mais ou menos assim, satisfeito. Ah, fiquei 1 hora no piano. Mas peraí, você ficou 1 hora mesmo no piano? Não ficou. Sim. Então, assim, eu vejo que se você está observando que o seu foco é de 5 a 7 minutos, se propõe, coloca um relógio mesmo, fica 10 minutos no piano, estuda. Se começou a se desconcentrar, você fala, peraí, eu ainda tenho mais 3 minutos. Porque é 10 minutos o meu foco aqui no momento. Você fica concentrado até os 10 minutos. Passou os 10 minutos, vai fazer uma coisa totalmente diferente. Mas sem perder o foco. Então, tira 5 minutos, vai para o WhatsApp, vai ligar para alguém, vai fazer um café, vai comer alguma coisa, vai ficar de bobeira, olhando para cima e tal. E aí, depois desses 5 minutos, você volta e se concentra. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer o doutorado, é um assunto muito novo para mim. Porque, embora eu dê aula desde os 13 anos de idade, o assunto da didática em si ele é muito novo. Ele é novo na história e ele é novo para mim. Uhum. Tem muitas teorias que vêm, sobretudo, da didática da matemática, do francês. E tem um vocabulário, imagina, em francês que é novo, que é denso. Então eu tive um tanto de dificuldade de me concentrar. Assim, teve momentos que eu achei que eu ia desistir, de tão difícil que era. E eu me pus esse objetivo. Eu colocava 15 minutos no relógio e ficava. E às vezes eu ficava assim, relutando, mas eu falava, eu não saio daqui enquanto eu não tiver conseguido me concentrar. E aí, geralmente, eu fazia, sei lá, uma série de 3, 4 vezes de 15 minutos, com intervalos de 5, né? E aí, a partir do quinto, uma chave rodava na minha cabeça, eu começava a me concentrar, e aí eu conseguia me concentrar o resto do dia. É um músculo. É mesma coisa que musculação. No primeiro dia dói, você tem a sensação que não adianta nada, não cresce nem meio, nem 1 milímetro. E aí no dia seguinte você vai, no dia seguinte você vai, continua indo, indo, indo. Chega uma hora que você começa a sentir prazer em fazer exercício, em se concentrar daquela maneira. Então eu acho que a minha dica é essa, é a gente ser real com o que a gente está fazendo
E se você perceber que você está desconcentrado, saia imediatamente do piano para você não associar estar sentado ao piano com o estado de desconcentração. Uhum. Eu acho que é basicamente isso. Sim. Mais perguntas? Tá. Então, assim, eu acho que o meu problema principal é essa questão do foco e da concentração. Mas, assim, Sim. às vezes, eu acho que, assim, nesse período de quarentena, eu acho que tem coisas na nossa cabeça, né, que estavam um pouco cobertas pela nossa rotina diária tensa. Que Sim. agora que estamos aqui na quarentena, digamos que não estamos naquela rotina louca que normalmente a gente tinha, digamos Uhum. que surgiu. E, digamos, insegurança, porque tem muita gente que tem insegurança em relação ao piano, em relação ao futuro sobre o piano. Sim. Exemplo, eu falo de experiência própria, que eu já tive muita vontade de desistir do piano porque eu achava que no futuro eu não teria grana suficiente para poder me sustentar por conta do piano, que tem tanto pianista bom na minha região e tanta gente exemplo, que toca melhor do que eu, aí já vem a questão da comparação e tal. Mas assim, eu acho que Uhum. essa questão da insegurança, como a senhora acha e como a senhora lida, ou poderia nos dar uma dica sobre essa questão da insegurança em relação ao instrumento? Que isso é difícil. Eu falo por mim, né, que Uhum. eu sinto muita insegurança sobre tocar em público ou sobre, às vezes, dar uma aula de uma peça que eu não toquei, ou então insegurança, né? Digamos que a palavra-chave é essa, insegurança. Sim. Esse é um outro assunto que me diz um tanto respeito também, porque eu já tive. Nossa! E ainda sujeito ter de vez em quando uns momentos de me sentir insegura, né? De me sentir assim, apreensiva com alguma coisa. Uhum. E uma coisa que eu venho fazendo comigo mesmo já de alguns anos, inclusive foi uma das chaves para me tirar daqueles estados, né, que eu te falei que eu já tive, às vezes olhar para mim como se eu fosse a minha mãe e como se eu estivesse olhando para minha filha. Então eu olho para mim assim, a Marina é minha filha. Aham. Como é que eu lidaria com um filho meu? Que tipo de carinho que eu daria para ele? Que tipo de orientação eu daria para ele? Que tipo de atenção eu daria para ele? Porque a gente é sujeito às pessoas se maltratarem muito, né? Justamente, eu não presto, não sirvo para nada, não faço nada que presta, tem muita gente melhor do que eu, e etc, etc. E eu vejo que a segurança, ela nasce à medida que a gente se coloca alguns pequenos objetivos, objetivos bem factíveis, e a gente começa a dar conta daqueles objetivos. Então, por exemplo, quando eu ia estudar uma grande obra, eu me sentia insegura, com medo de, por exemplo, não conseguir dar conta da obra. E aí, paralelamente, eu geralmente pegava uma peça mais fácil, uma peça que eu sabia que eu ia masterizar num tempo mais rápido, porque aquela experiência de conseguir é como se ela entrasse na minha memória e falasse assim, ó, eu tenho essa experiência aqui que deu certo. Então eu Aham. tenho já um ponto positivo. Vamos agora transferir essa sensação do positivo para onde eu ainda estou com dificuldade. E a gente tem várias coisas na nossa vida, a gente precisa procurar, né, para a gente ter como as nossas firmezas. A gente precisa ter firmeza sobre as quais nos apoiar. Que a gente manda bem, vamos dizer assim, que a gente faz com qualidade. Que sejam, por exemplo, escutar um amigo. Eu, por exemplo, tenho essa qualidade. Eu sei escutar um amigo que queira conversar alguma coisa comigo. Então, poxa, isso é uma firmeza. Se eu tenho essa capacidade, então deixa eu me escutar também. Deixa eu. Poxa, legal, né? Eu tenho essa qualidade. Vamos ver quais outras qualidades que eu tenho. E a gente começar a construir a nossa casa em bases sólidas. Aham. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula para alguém, de novo, o exemplo dessa minha aluna, né? Dessa minha aluna querida de 70 anos. Quando ela me ligou para ter aula a primeira vez, ela me disse assim: Olha, eu fui indicada por uma amiga sua. Então é por isso que eu tô com confiança de te ligar, porque foi ela que me ligou, que me indicou. Mas assim, eu quero deixar bem claro
que eu vou só fazer um teste, a gente vai fazer uma aula, e eu quero que você assine um contrato que você nunca vai me fazer tocar em público. Aí eu virei para ela e falei assim, então venha me conhecer, vamos ver primeiro se a gente vai, que a gente nem vai uma com a cara da outra, né? Vem aqui ter aula e tal. Resumo da história. Essa pessoa já tocou, não numa sala de concerto, mas ela tinha vergonha de tocar de frente até para, sei lá, para os filhos, para o neto, para os amigos. Ela já tocou para a psicóloga dela, já tocou para mim, já tocou para amigos meus que ela não conhecia. Ela já topou e conhecer pessoas que ela não conhecia para tocar piano. E ela hoje em dia está fazendo um repertório super legal que ela nem imaginava que ela ia fazer, com peças difíceis para ela. Uhum. Então, como que ela chegou nisso? De novo a história do passo a passo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tive muita dificuldade de tocar em público. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é eu recriar a situação de tocar em público num ambiente controlado. E como é que eu posso fazer um ambiente controlado? Eu posso chamar um amigo meu e vir para casa, me preparar, realmente me vestir, assim, me vestir para concerto, chamar esse amigo, sentar de frente para ele, fazer todo o ritual, entrar, agradecer, me sentar em silêncio, tocar, ele aplaudir, eu me levantar, fazer de novo a reverência e sair. Criar realmente todo o contexto. Eu vou te dizer que para quem tem dificuldade de tocar em público, essa situação ela é quase pior, entre aspas. Ela só não é pior porque justamente a gente vai escolher uma pessoa em quem a gente confia. Porque a nossa dificuldade de tocar com o público não é o público, é a nossa relação com a gente mesmo. Então, beleza. É muito difícil trabalhar isso? É. Então, beleza. Então, tem um passo anterior? Tem. Por exemplo, eu posso me filmar. Mas aí, como é que eu vou filmar? Eu vou colocar a câmera em determinado lugar, eu vou chegar, vou agradecer, vou fazer meu repertório, vou agradecer e vou sair. E aí eu fui fazendo isso com ela, eu fui fazendo assim pequenos passos em ambientes controlados. Ela tremia, por exemplo. A primeira vez que ela fez isso diante de mim, porque ela sempre tocava para mim. Isso aí, depois de um tempo, ela parou de ter problema. O dia que eu me sentei no lugar do público e que ela precisou entrar na sala, agradecer e tocar, mudou todo o cenário. Ela ficou super nervosa, teve problema de memória, ficou super tensa, tremia. E hoje em dia ela faz isso com tranquilidade, porque se tornou um hábito. Então a gente precisa transformar coisas que parecem impossíveis em trazer para mais perto da gente. Eu sempre penso nisso no dia a dia. Tirar as coisas de lá de longe e trazer aqui para perto. O que eu posso fazer aqui em casa? Eu estou confinada, mas eu quero trabalhar minha relação com o público. O que eu posso fazer? Já aconteceu, por exemplo, eu tenho um hábito antes de fazer concerto, um dia antes, de passar o repertório inteiro. Mas passar como se fosse o concerto. Significa que se eu errar, eu não posso parar. Se eu errar, eu não posso pegar a partitura. Se eu tiver um problema de memória, eu que me vire para cuidar do problema de memória. E é interessante que teve uma vez que eu fui fazer isso, algumas vezes, que eu tremia. Mas eu tremia assim, do fio do cabelo à ponta do pé. Uhum. E eu não toquei bem. Mas eu fiz um trabalho interno no dia seguinte, eu fiz um super recital. Então, assim, eu tô falando de um dia antes, porque a minha realidade atual é que nesse momento eu não tô tocando tantos concertos como eu já toquei em outras fases da minha vida, né? Por conta do doutorado, sobretudo. Mas se a pessoa faz isso e tem tempo de fazer isso todo dia, que seja com uma peça, eu te garanto que o seu problema de tocar em público, ele... Não digo que vai desaparecer por completo, porque o nervosinho ele sempre existe. Eu não conheço ninguém que tenha me dito que não fica com frio na barriga, né? Hoje mesmo a gente veio fazer essa live. Eu tava com super frio na barriga, porque eu não sabia que tipo de pergunta, não sabia se meu pensamento ia fluir de uma maneira clara, não sabia, né? De novo, variedade. Não sabia como é que eu ia lidar com a incerteza. Agora estamos muito de boa. Exatamente, agora eu já não estou mais sentindo. Professora, é o seguinte, a live ela vai encerrar daqui a pouco, então eu vou fazer uma pausa, vou encerrar, aí eu já chamo a senhora novamente. Perfeito. Certo? Estarei aqui. Então tá, até já. Certo.